O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. E lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque. Vamos falar muito sobre atividades portuárias, empregos, enfim, temas importantes com o nosso convidado de hoje, o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, que também é vereador, Bruno Orlandi, vereador licenciado, é claro. Bruno Orlandi, seja bem-vindo, vereador não, sempre vereador, mas secretário agora nesse momento, hoje agora como secretário. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer retornar a essa casa aqui, o Jornal em Foque, Boqueirão News, poder falar um pouquinho da nossa cidade, em especial da atividade portuária, do emprego, do governo Rogério Santos aqui por toda a cidade. Exatamente, aí projetos, ações importantes aí da pasta, né? O senhor esteve à frente já da pasta, ficou ausente, que foi candidato, voltou para a Câmara e agora está de volta aí nesse sentido, né? Como é que tem sido feito? Porque a gente tem colocado, secretário, que talvez, isso eu tenho falado isso muito, talvez a gente está vivenciando pelo menos um cenário aí, talvez um dos mais importantes da história recente da cidade e da região. O que eu quero dizer? A gente tem para o dia 5 de setembro, tem a data do lançamento do edital. Agora parece que vai. O secretário Benini teve recentemente também aqui participando. Enfim, 5 de setembro é a data do edital Túnel Santos Guarujá. Tudo indica que agora vai. A gente tem a possibilidade da terceira pista da Imigrantes, que é uma realidade, também vai sair. Há uma necessidade de urgência, que a gente pode depois falar exatamente sobre isso. Tecom Santos, o STS 10, Santos Tecom 10... tudo indica que também vai sair logo, né? Tudo vai depender do TCU, ANTAC, enfim, mas tudo indica isso. Aí a gente tem um empreendimento de peso ali na área onde era o Portuários, a Portuguesa, da iniciativa privada, gerando aí mais de 2.500 empregos no futuro shopping, centro comercial, empresarial. A nova Arena do Santos Futebol Clube, que, né, vamos aguardar os próximos passos, que até agora eu ainda não entendi a saída de fininho do representante da W Torre durante a coletiva, mas isso é uma outra história. A gente tem o aeroporto de Guarujá, a gente tem, quando fala o STS 10, o futuro terminal de passageiros, com toda a mudança que vai trazer junto desse aspecto, investimentos no porto, tudo, e a gente tem também a questão do mercado offshore, né, que é um outro cenário aí, um cenário altamente positivo nesse aspecto. Só estou falando aqui, né? Só aqui em Santos e, obviamente, na região. Fora shopping Praia Grande, enfim, a gente vai ter mão de obra para tudo isso. A gente tem qualificação profissional para tudo isso, porque só passa também, está ligado à questão do emprego. E, obviamente, há uma preocupação, porque a gente não repetir os erros do passado, que hoje, infelizmente, a gente tem, segundo dados do IBGE, 315 mil pessoas vivendo em favelas na Baixada Santista, muitas delas reflexo de todas as políticas públicas lá do passado, dos anos 60, 70, vinham para cá e aí não tinham onde se instalar e acabaram ficando, e a gente tem esses bolsões de miséria. A gente vai ter mão de obra para tudo isso, secretário? Eu acho que é talvez um grande desafio. Ficar desempregado, olha, está difícil.
Mas, enfim... Vamos lá, Fernando. De fato, é um desafio positivo, né? Sim. Muito se discutia no passado sobre a necessidade de emprego. As pessoas falavam que para você ter um bom emprego, o melhor caminho era imigrantes, né? Era subir a serra, buscar um novo mercado. E hoje a realidade da Baixada Santista, ela cada vez mais tem propiciado que o cidadão santista fique na sua cidade ou aqui na região para que ele possa ter boas oportunidades de emprego. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Essas obras que você muito bem mencionou são obras importantes de infraestrutura, de acesso e também de desenvolvimento econômico. Quando a gente fala do túnel Santos-Guarujá, a gente fala de um sonho de mais de 100 anos. O primeiro veículo de comunicação que noticiou isso foi há 100 anos. Sim. Olha quanto tempo tem. E hoje, de fato, dia 21, depois de amanhã, teremos uma reunião final para ajustes finais sobre o túnel Santos-Guarujá, que vai para leilão dia 5 de setembro na B3. Quer dizer, agora, nós estamos falando dos próximos 15 dias, praticamente, a gente já vai ter o leilão com o vencedor. Olha só a diferença. E a gente falava, né? Você falou, primeira vez secretário, depois acabou licenciando, retornou. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez sobre essa fase do túnel Santos-Guarujá, assunto que estava esquecido, retornamos, fomos à autoridade portuária, Pomini, uma série de outros players, e aquilo foi uma reunião grande, e hoje a gente já está aqui na véspera do leilão. Então, é um investimento alto, nós estamos falando de 6,8 bilhões, que vai representar, de fato, uma grande geração de emprego, mas a gente precisa de qualificação, precisa de capacitação. Então, hoje o que a gente tem conversado muito, e eu tenho sido muito insistente nesse tema, é que a cidade, as pessoas que querem se colocar no mercado de trabalho ou se reposicionar, necessitam se qualificar. A gente precisa entender que a oportunidade vai bater a porta, ou já está batendo, como você bem falou, o mercado offshore. Sim. Já tem vagas hoje que necessitam de qualificação e as pessoas precisam correr atrás dessa oportunidade. Nós temos, acho que 9 universidades aqui na Baixada, temos o Senai, temos o Senac. Instituto Federal chegando. Nós temos aqui inúmeras oportunidades de qualificação. Senai vai inaugurar nova unidade. Na Ponta da Praia, enfim, nós temos hoje um belo trabalho aqui na Baixada Santista para a formação profissional. O Senep faz um belo trabalho também. Nós temos inúmeras oportunidades para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Vai depender muito da vocação da pessoa. Eu sou mais ligado à área da construção civil, não, eu sou mais ligado à área de logística, eu quero estar mais próximo do porto. Oportunidade vai acontecer. E algumas já acontecem. Hoje, por exemplo, eu falava há pouco, açougueiro e padeiro faltam no mercado. Só teve uma reunião com representantes da APAS, né? Falamos com os representantes do mercado e eles estão falando para a gente. Precisamos de mão de obra de açougueiro e padeiro. Então você veja, não é uma qualificação tão alta, você não precisa de anos de estudo para poder, lógico, demanda um talento, um trabalho importante, tem um valor enorme, mas você consegue se preparar rapidamente para ingressar nesse mercado de trabalho. Então a gente está batendo as portas de várias oportunidades em diversos segmentos e com diversas qualificações. Essa oportunidade está chegando, algumas já chegaram e vão chegar cada vez mais. Quando a gente comentou aqui da 9 imigrantes, né, que a princípio, se tudo correr bem, talvez no próximo ano a gente já tenha o início das obras, essas obras elas vão aquecer a construção civil, mas elas também vão possibilitar um crescimento do Porto de Santos, que hoje está estrangulado. A eficiência logística, os jovens que estão se formando no setor vão ter cada vez mais oportunidade de trabalho. O Tecon 10 é um grande exemplo disso. Nós estamos falando de milhares de empregos que a hora que aquela operação tiver a todo vapor, vão aquecer demais a economia. E em todos os sentidos. A gente vai precisar de gente para logística, nós vamos precisar de caldeireiro, nós vamos precisar de pessoas vinculadas à área de construção civil, no próprio equipamento, até ele ficar pronto. Outras vezes uma analista de exportação, ou seja, pessoas da própria Estiva, dos sindicatos hoje que compõem aqui a base portuária, ou seja, a cidade passa por um grande crescimento. A gente vai ter a oportunidade nos próximos anos de experimentar um crescimento econômico e uma geração de emprego que há muito não se vivia. Ela já começou, mas ela está embrionária ainda. Os próximos 10 anos vai aumentar demais. A gente dá conta, Fernando, de 22 bilhões de investimentos para os próximos anos, somando área privada e pública, somente no setor portuário de infraestrutura e logística. Só aqui? Só aqui na cidade de Santos. 22 bilhões. Imagina. Isso equivale algo em torno, valores atuais, algo 4 orçamentos da cidade de Santos. É isso.
Né? Já para o próximo ano, pelo menos a previsão. É o começo, né? Você vai ter o túnel, você vai ter a Nova Imigrantes, você tem, no caso do Guarujá, o novo aeroporto, você tem o Tecon 10. Então, são investimentos que vêm tanto da iniciativa privada quanto do público, mas que vão gerar emprego, que vão desenvolver economia e desenvolvem de maneira indireta também, porque aquele que fornece o navio vai precisar fornecer para mais navios, aquele que é despachante aduaneiro vai ter mais oportunidade, aquele construção civil, que fornece marmita, por exemplo, para um servidor ou para um funcionário, também vai crescer. Então, toda a cadeia econômica, toda a cadeia que envolve o setor cresce. Então, para nós aqui no município de Santos é importantíssimo. Agora, precisa de qualificação. A gente tem buscado algumas parcerias, estamos em vias de lançar um grande curso de qualificação com uma entidade do terceiro setor, em breve a gente noticia isso, que vai ajudar a compor essa qualificação profissional, mas repito, nós temos inúmeras entidades aqui no município de Santos que fazem muito bem esse papel, e é o momento da gente qualificar. Hoje, por exemplo, terça-feira, nós temos à noite a aula inaugural de um curso de formação para tripulante de navio de passageiro. Nós vamos conseguir voltar a qualificar esses jovens para ocupar os postos de trabalho nos navios, ganhando em dólar, tendo condição de conhecer outras cidades, quiçá outros países, com condições de crescimento profissional. Então, é esse tipo de trabalho que a gente precisa desenvolver. Valorizar a vocação do município, direcionar os nossos jovens a essa qualificação e apresentar essa oportunidade de emprego. Até pegando esse gancho, secretário, que a gente tem uma realidade. Nossa pirâmide habitacional já foi o tempo que era uma pirâmide. Hoje você pode falar qualquer outro símbolo que você tenha uma base. Estou falando aqui em Santos, mas não é muito diferente das outras cidades da Baixada, mas Santos especificamente. Você tem uma base cada vez menor de jovens, né, crianças e jovens, e é cada vez maior de idosos, né, mas basicamente a média da faixa etária é na casa dos 40 anos, que é o que se concentra. Não é muito diferente das outras cidades da região, mas é claro, tem algumas nuances também nesse aspecto. De que maneira se aproximar, por exemplo, com o ensino médio, né, aí o poder público pode se aproximar do ensino médio, porque hoje a gente vê aí que com a tecnologia e as redes sociais, né, a geração nem trabalha, nem estuda, né, é muito fácil às vezes, né, antigamente era ser jogador de futebol, agora é ser youtuber, ia ser tudo. De que maneira a gente pode aproximar, e aí a gente cita bons exemplos, o campus é um ótimo exemplo nesse sentido, de que maneira a gente pode aproximar para poder pegar nesses jovens, especialmente o jovem da periferia, né, que a gente sabe também a presença do crime organizado é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso daí, e é muito fácil muitas vezes para esse jovem ser cooptado muito rapidamente, porque é o dinheiro fácil, né? De que maneira trabalhar em parceria com as escolas estaduais, com o ensino médio e dar essa oportunidade, né, como o ensino médio é do Estado, dar essa oportunidade também de ter o contraturno muitas vezes, de falar, ó, isso aqui dá, de que se o município, que o senhor comentou exatamente isso, né? Aí eu emendo com uma outra pergunta também. Lá no Centro Público de Emprego está atrelado à sua pasta. Existem vagas que não são preenchidas? São muito claras isso daí, né? Vamos lá, vou começar pelo final, fica mais fácil. No centro público existem algumas vagas onde a necessidade de qualificação, às vezes, não tem nenhum interessado com aquela qualificação. Vou te dar um exemplo. A indústria offshore, ela veio com muita força agora nos últimos tempos. Nós temos vagas em aberto por falta de qualificação profissional. Nem começou, né? E nem começou. São 300 vagas. Primeiras 300 e ainda não conseguiram preencher todas. Por quê? Porque ainda falta qualificação. Agora, você tocou num ponto que é fundamental, e você falou do campus. Para mim o campus é o melhor projeto social de geração de emprego, de oportunidade para o jovem, é um projeto social que deu certo. Mas a gente precisa entender também que a legislação federal, ela precisa ser melhorada. Eu vou te dar um exemplo, Maria. Quando você pega o jovem hoje que vai para o campus, ele passa por um processo seletivo duro, rígido, e tem que ser mesmo, tem que estar lá, tem que priorizar o mérito, verificar quem é que necessita, as condições de vulnerabilidade, que o trabalho do campus é espetacular nesse sentido, mas ele trabalha com grandes empresas a partir de cotas. A verdade é essa, olha, tem que ter tanta cota de aprendiz, a legislação federal obriga tal, e ele vai lá e consegue colocar. Salvo engano, o campus hoje está por volta aí de 1.000 jovens empregados nesse momento. Mas ele tem algumas questões de legislação federal que obrigam eles, por exemplo, a fazer a concomitância.
O que é a concomitância? Ele trabalha 4 dias na semana e 1 dia por semana ele volta à entidade para estudar. Eu valorizo essa iniciativa, é lógico, acho que o estudo é sempre muito bem-vindo, a qualificação, mas dependendo da empresa, se ela não tiver essa cota para contratar e ela não consegue trazer um jovem pelo preço de um funcionário de mercado, 1 dia a menos na semana, ele não vai conseguir contratar esse jovem. E a gente vai perder a oportunidade de tirar um cara, às vezes, que está num bolsão de vulnerabilidade social muito séria e você não consegue colocar no mercado de trabalho por conta de travas como essa. Porque às vezes o empregador, ele quer, só que ele fala, poxa vida, eu não posso ficar com um funcionário a menos durante 1 dia da semana. E isso não acontecia no passado. É 20%, né? É isso, é 20% do tempo dele. Então hoje, esse tipo de circunstância às vezes prejudica. Quem é que consegue, acaba fazendo isso? As grandes empresas que têm cotas pela legislação que obrigam essa contratação. O que é muito bom, mas podia ser ainda melhor. Então, para atingir empresas de menor porte que possa atender essa demanda, inclusive. E lembrando que esse jovem está estudando. Ele faz o ensino médio no período noturno concomitante. Então, ele está estudando, ele não está largado. Fala, pô, mas ele não faz o estudo? Não, ele estuda, só que ele estuda no ensino médio e trabalha durante o dia. Então, esse é um ponto. Agora, acho que a gente também precisa investir mais em ensino técnico. Quando a gente fala ETEC, FATEC, os números são muito positivos. O jovem que sai da ETEC e da FATEC, né, formado, ele, em sua grande maioria, sai pronto para o mercado de trabalho e muitas das vezes já está ingressado na sequência dentro desse mercado. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem o sonho do ensino superior e é super válido, eu acho que é bom demais, quanto mais estudo melhor, qualifica, mas às vezes esse jovem precisa de um retorno financeiro imediato, ele precisa ter condição de sustentar a si ou a sua família e depois pensar em outros caminhos que é absolutamente legítimos. Mas hoje o ensino técnico emprega com muita rapidez. Se a gente pensar principalmente em ETEC e FATEC, o grande número de jovens que saem de lá empregados é altíssimo. Então a gente precisa investir também mais nesse modelo para que a gente possa dar mais oportunidade. Esse é um grande desafio, né? Porque aquela ideia do ensino médio tradicional precisa ser revista, né? E a gente tem essa necessidade, uma necessidade premente aí, não sei de que maneira a gente pode aprimorar isso daí, né? Porque ocorrem problema, né, secretário, é que começam algumas iniciativas, especialmente no ensino técnico, ensino médio e ensino técnico, que aí mudou o governo, não, agora começa, aí projetos que poderiam ter continuidade, não tem continuidade, especialmente na área do ensino médio. A gente percebe, é o governo federal, depois o governo do estado, vem o governo X, é uma maneira, agora muda o governo Y, já não, agora é assim, assado, e a gente não tem continuidade, e algumas poucas escolas permanecem, algumas ficam no limbo, né, e a gente... Infelizmente no Brasil a gente tem alguns pontos culturais equivocados, né? A gente precisa parar de fazer política de governo para fazer política de Estado. Trocou o governante e faz parte do sistema democrático e obviamente a gente defende muito isso, mas que a política continue. Ou a implementação é positiva, ou seja aprimorado, ok, mas que continue. Traçando um paralelo um pouco grotesco, mas é verdade, quantas obras foram abandonadas no curso dos últimos anos por conta de troca de governo? É inadmissível. Aí vieram contratos, órgãos de fiscalização, isso melhorou um pouco, ainda assim existem os seus dissabores, mas nas políticas públicas tem que ser da mesma maneira. A gente precisa parar de pensar na próxima eleição e pensar na próxima geração. Acho que é fundamental isso. Exatamente, e temos esse grande desafio aí, como falei, né, hoje as novas gerações, e eu falo muito claramente porque a gente talvez esteja vivenciando ao longo da nossa história da humanidade, nunca tantas gerações estão convivendo simultaneamente, né? Verdade, os baby-borns, nascidos até os anos 60, depois vieram a geração X, Y, Z, sopa de salada, salada de letrinhas, depois geração alfa, agora já tem uma geração beta, quer dizer, e cada um tem um estilo, cada um tem uma coisa, é importante essa troca, essa sinergia que é fundamental nesse sentido, mas a gente percebe aí nitidamente essa dificuldade. E hoje com a tecnologia, a gente, né, falando em tecnologia, antes da gente ir para o rápido intervalo comercial, eu gostaria de saber, a gente já teve empresários da construção, da área tecnológica aqui, inclusive o diretor do Senai teve recentemente aqui também, o Daniel Divino, que eles têm já startups, por exemplo, são 150 startups que estão incubadas dentro do Senai, o Senai faz a ponte,
E me chamou muito a atenção, quase 20% do total dessas startups, ou seja, se não me engano, são 20 em Santos e 7 em São Vicente, eu estou sem os números aqui, mas são 27 ao todo, que eles abriram agora uma unidade em São Vicente, são daqui da Baixada Santista. Aí eu faço essa pergunta e esse empresário, o Danilo da Mostra, também falou isso, que Santos tem totais condições de se transformar no maior polo tecnológico do país, diante do porto, diante da economia azul, o trabalho também do Eduardo lá no Parque Tecnológico, diante desse cenário que também coloca, né? E aí tem a ver com a questão dos jovens também nesse sentido. O que fazer, e a gente tem essas características no centro histórico que talvez se encaixe muito bem aí com essa outra pegada, enfim. Inclusive a Mostem vai se instalar lá, já está lá no centro e vai se instalar, abrindo aí 300 baias aí para profissionais nesse sentido. O que fazer, o que o poder público está fazendo, que esse olhar também dessa área da tecnologia, que também é geração de emprego agregado, com valor agregado também, e às vezes é uma disputa até internacional, né, que as grandes empresas disputam aí esses funcionários nesse sentido. O que fazer, o que está sendo feito, especialmente com esse olhar aí da questão da tecnologia? Fernando, eu não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia é um grande vetor de desenvolvimento econômico e não é só de agora, daqui para os próximos anos. E Santos tem sim essa vocação, a gente tem inúmeros profissionais nessa área, inúmeras empresas hoje que empregam muita gente vinculados ao setor de tecnologia Danilo da Mostra é um grande exemplo, um abraço ao Danilo, um amigo querido. Não sei se você conhece a história dele, do Luiz, o sócio. Sim, o Luiz. Mas eles fizeram um trabalho pioneiro aqui na Baixada. E eles juntaram, e eu acho que talvez seja a fórmula que a gente possa trazer cada vez mais desenvolvimento. Na área do porto, né? É isso. Eles tinham conhecimento portuário e o conhecimento de tecnologia. E, obviamente, naquele momento inicial, São Paulo era vanguarda, né? Esse desenvolvimento tecnológico. Só que você batia a porta das empresas em São Paulo, o cara conhecia, lógico, de tecnologia, mas não conhecia de porto. Exatamente. E aí ele tentava fazer alguma coisa, mas não andava, porque não atendia aqui a demanda. E os dois, com a visão dentro do porto, somado à tecnologia, conseguiram, obviamente com muita luta, o começo não foi fácil, eu converso muito com eles, eu sei dos desafios que tiveram, mas em dado momento aquilo, a chave virou e eles conseguiram se estabelecer. Hoje empregam dezenas de jovens aqui da Baixada Santista. Abriram vagas, inclusive, mais 5 novas vagas aí estão abertas, a gente até divulgou no nosso site boquinhas.com. Atendem inúmeras empresas portuárias por conta dessa expertise. Então eu acho que isso tem que ser um grande vetor, uma grande vocação, somar o setor portuário e aliar ele à tecnologia. Isso, inclusive, vai fazer a exportação desse conhecimento santista, porque nós temos aqui o maior porto do hemisfério sul. Uhum. Não tem celeiro melhor para conhecimento tecnológico vinculado à área portuária que a cidade de Santos. Então a gente pode exportar isso no mínimo para todo o hemisfério sul. Olha o quanto a gente tem de capilaridade. E eles mesmos atendem inúmeros portos fora do Brasil, inclusive em Portugal. E eu lembro da inauguração. O Luiz falou, vou para lá, vou inaugurar. Então é esse trabalho que eu vejo com muito bons olhos. O Eduardo no Parque Tecnológico tem buscado bastante fomentar esse tipo de questão. É importante que a gente faça. E a economia portuária é a principal economia da Baixada, né? A gente fala que são as nossas multinacionais. É linkar uma coisa com a outra, trazer essa oportunidade, a gente tem conseguido. Lógico que não é um processo rápido, mas os jovens o são, né? Então a gente consegue colocar eles dentro dessa mesma página e buscando, através de startups, de investimentos, buscando soluções e aprimoramento para que a gente possa, de fato, continuar na vanguarda com esse trabalho. Muito bem. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.
Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no Jornal em Foco de hoje, trazendo como convidado o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, que também é vereador licenciado aqui na cidade de Santos. Pegando até um pouco do bloco anterior, né, o senhor falou a questão do túnel, que é um sonho que tudo indica, independente da eleição do ano que vem, o túnel vai sair, né? Perspectiva é excelente, Fernando. Não tem risco de, mesmo mudando aí, governo federal, governo estadual, a gente espera, né? É difícil a gente falar que não tem risco, né? Mas sendo muito coerente, assim, pragmático. O edital foi lançado, todos aqueles que fazem parte disso estão convictos da sua necessidade. A Artesp, que é o órgão regulador pelo Estado de São Paulo, e a ANTAC, que é o órgão regulador pelo governo federal, sentaram, alinharam para a produção do edital e assim foi feito. O governador Tarcísio encaminhou a legislação à Assembleia Legislativa a respeito da criação da PPP para poder fazer o túnel Santos Guarujá. Esse projeto foi aprovado, já está valendo no Estado de São Paulo. Já a licença prévia. Licença prévia da CETESB agora recente. E edital... B3 marcada para o dia 5 de setembro para o leilão. A perspectiva é altíssima. Lógico, pode haver judicialização, pode haver uma série de questões, isso existe em qualquer obra pública, mas a perspectiva é muito alta. Dinheiro em caixa por parte do governo federal, aqui na autoridade portuária, todos aqueles que estão trabalhando com isso estão absolutamente alinhados, há um alinhamento muito forte entre governo federal, estadual e municipais dentro dessa questão. Então, hoje, a nossa perspectiva é super positiva. Nunca chegou tão próximo. Não, e agora é acompanhar... Não tem maquete, viu, gente? Não, pelo amor de Deus. Não tem maquete. E vão acompanhar muito de perto para que de fato aconteça e se torne realidade. A gente torce muito por isso daí, porque vai mudar completamente a configuração e até a relação entre Santos e Guarujá, né? E toda a Baixada como um todo nesse aspecto. E essa pergunta encaixa numa outra, que é a questão do STS-10, o Santos Tecon 10, enfim. Essa está um pouco mais, ainda que tivemos, o prefeito inclusive teve em Brasília recentemente, naquela... Não foi uma audiência, foi uma outra questão sobre a respeito do que vai ser feito, se vai ter limitação, não vai ter limitação. A ANTAC tem um ponto de vista, o TCU pelo menos até o momento ainda não se pronunciou oficialmente, mas deve se pronunciar logo aí nesse sentido para a gente saber como que vai ser esse edital que vai ser lançado. E aí entra a preocupação também por parte do poder público, porque aquela área ali, ela está atrelada, além de ser a maior área logística, a maior área para a ser privatizada entre todos os lotes, inclusive o ministro Silvio Costa Filho, que está acabando o mandato dele, porque ele já é pré-candidato também, ainda não anunciou, mas vai ser candidato ao governo de Pernambuco, né? Eu acho que é o Senado. Ao Senado? Eu acredito que sim. Mas também não anunciou nada. Enfim, mas ele vai deixar o cargo até março, início de abril do próximo ano. E aí há uma preocupação, é claro, né? Quando muda, a gente sabe, pode mudar governo, tudo. Então isso tem que sair dentro desse prazo também, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas nesse sentido. Como é que está a questão do STS-10 e a preocupação da prefeitura? Porque quando a gente fala do STS-10, o prefeito teve essa preocupação a respeito do cais público, que é outro calcanhar de Aquiles, que ainda está um pouco... A própria autoridade fala, mas vamos aumentar a poligonal, né? Ainda não bater o martelo, mas assim, aí quem sabe na nova poligonal você tem áreas para cais público, que aí você tem toda uma logística que também não adianta botar cais público numa área de acesso limitado.
Como é que a Prefeitura tem analisado essa questão, não só do SS10, mas também do cais público? E depois, falando em SS10, a gente entra na questão do terminal de passageiros. Mas primeiro esses dois. Vamos, não ter como. Olha, Fernando, o prefeito Rogério Santos esteve em Brasília, defendeu o ponto de vista da cidade perante o Tribunal de Contas da União. Foi um grande evento, a participação de inúmeros atores, e o Rogério esteve lá posicionando claramente o ponto de vista da cidade. Logicamente, o TECOM 10 é importante, é um desenvolvimento econômico espetacular para a cidade, para o porto. A gente fala aqui com os investimentos dos próximos anos, Santos hoje figura entre os 50 maiores portos do mundo, só me engano, 47ª posição, se eu não estiver enganado. Com os investimentos, ele pode ficar entre os 20 maiores portos do mundo e terceiro maior do Ocidente, perdendo apenas para Rotterdam e Antuérpia. Então, olha só o quanto esse valor, essa grandeza de investimento dos próximos anos aqui, e passa pelo TECOM 10. Só que a gente precisa, por outro lado, valorizar algumas questões. E isso foi inclusive debatido. Eu tive a oportunidade de participar de um painel do IBI, Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, do deputado Paulo Alexandre. Foi um evento absolutamente concorrido, importante, inclusive com a presença do vice-presidente, inúmeros ministros ali para poder debater, o próprio Silvio Costa. Mas dentro desse contexto, qual é o desafio? A gente precisa trazer o desenvolvimento econômico, mas sem perder alguns empregos que existem em Santos, algumas formações, alguns trabalhos importantes como o cais público. Vou tentar traduzir isso aqui de maneira mais simples. O TECOM 10 hoje, ele está na área que o cais público atua. A gente precisa, que é a única. Em Santos e Guarujá, não é isso. A gente necessita de uma área para o cais público. O cais público gera centenas, por que não dizer milhares de empregos decorrente da sua atividade. Então a gente precisa de um espaço. Qual que é a saída, e não vou anteceder a próxima etapa, mas já dando a entrada nisso, terminal de passageiros, saindo de onde está e indo para o Parque Valongo, e depois a gente continua nesse assunto, esse espaço ocioso poderia ser destinado ao cais público. É uma saída. Ali a gente conseguiria... A área é bem menor, mas daria para atender... Mas eu acho que hoje atende a demanda. Logicamente teria que ser conversado, teria que ser falado, mas... Profundidade, dali tá. Eu acho que dá, eu acredito que a princípio a gente consiga atender a necessidade, mas, obviamente, teria que ser estudado e conversado com os grandes autores e autoridades do assunto. É importante essa primeira etapa. Mas, por outro lado, e isso é uma preocupação que a gente tem falado em todo o evento, em todas as vezes que somos questionados, em relação aos acessos. Terminal hoje de cargas ali para container, multipropósito, enfim, naquela região do Sabuó é mais do que bem-vindo, mas ele precisa vir com os acessos. Hoje, a nossa entrada de Santos ela já tem um desafio grande. A Alemoa, depois de um intenso trabalho, a gente tem conseguido a autorização do governo do estado para o viaduto de retorno ser implementado. O projeto está pronto, eu estive na Ecovias recentemente, vai ajudar um pouco. Mas eu estou falando da Alemoa. Eu preciso de um segundo acesso ao porto, um acesso que vá para a BTP, um acesso que vá para a ponta da praia, para o corredor de exportação, de forma direta, que não concorra com a nossa entrada dos veículos de passeio. Lembrando, inclusive, que quando a gente tem temporada, nós temos 1 milhão de passageiros que vêm de todo o Brasil. 60% dos cruzeiristas do Brasil vêm pelo Terminal de Santos. Então a gente precisa adequar. Aí, 9 imigrantes é importante, mas o novo acesso é fundamental da mesma forma, senão eu crio um funil aqui na nossa cidade. E esses acessos têm que estar prontos antes do TECOM 10 entrar em operação. Então, tanto o Rogério quanto o deputado Paulo têm batido muito, o governo de maneira muito clara, tem falado, olha, a gente é a favor que o TECOM 10 aconteça, mas a gente precisa que os acessos estejam prontos, porque senão eu corro um risco de parar o porto, vai colapsar a entrada. A BTP é um grande terminal que está ali do lado. Nós estamos falando do TECOM 10 com uma capacidade para 3,5 milhões de teus. Se você considerar que o Porto de Santos tem 5,5 da última vez que bateu o recorde no último ano, eu estou aumentando aí, quase dobrando, quase um pouco menos, mas é muito número. Então, se a gente não fizer a nossa lição de casa, o risco é muito alto. Então, a gente tem conversado muito, sensibilizado as autoridades, a própria ANTAC, que tem belos técnicos ali, a gente conversou, inclusive pôs isso no seu parecer, a necessidade de acesso. O governo do estado tem sido sensível a essa demanda. Ecovias, inclusive, tem feito um projeto que é uma triangulação entre a autoridade portuária, Ecovias, FIPs, que tinha um caderno de investimentos, e a gente está
conseguindo trocar uma dessas obrigações para esse novo acesso, mas é importante que saia antes. Se a gente não for muito firme com isso, a gente corre o risco de ter um problema ao invés de uma grande solução nos próximos anos. Realmente é um desafio enorme nesse sentido. E aí essas obras estão mais que atrasadas, né? Porque a gente vê o Porto de Santos batendo recordes e recordes, inclusive em julho bateu recorde, tudo bem que teve a questão da tarifa, né? E muitas empresas anteciparam, especialmente na primeira quinzena, mas a gente está vendo aí 17 milhões de toneladas no único mês. No Brasil, o Porto de Santos passou de 180 milhões de toneladas, mais ou menos. No Brasil, bateu 650. Então, o Porto de Santos é algo em torno de 30% de toda a movimentação. Né? É claro, com os efeitos aí das tarifas dos Estados Unidos, o próprio secretário Adriano Leocádio colocou, no primeiro momento daquela que acontecia e afetaria as empresas, especialmente empresas da área de laranja, né, de exportação de laranja, Cutrale, Citrosuco, uma queda de 70 milhões aí em arrecadação. Esse número ainda está sendo revisto, porque obviamente a laranja, por exemplo, não foi atingida, mas ia trazer mais transtornos e risco de desemprego nesse aspecto, nesse sentido. E aí quando a gente fala o TECOM 10, secretário, a gente fala também de uma mudança, porque inicialmente a empresa daria um aporte de 1,2 bi para a autoridade portuária para construir pelo menos a estrutura inicial do terminal de passageiros. E a empresa que hoje explora o terminal de passageiros se deslocaria, né, tem ainda um aporte que precisa ser feito em investimentos, mas é claro, investiria já na nova casa. Isso mudou. Eu acho que, particularmente, eu acho que é um bom negócio, porque a gente sabe que a iniciativa privada tem uma agilidade maior do que o poder público. Claro. Como é que estão essas... Porque uma coisa está atrelada à outra e aí entra toda a urbanização e a questão do Valongo. Aí entra o famoso Porto Cidade, literalmente. Cara, Fernando, uma coisa atrelada à outra, não tem jeito. Você vê que muito se falou que no Brasil faltava planejamento. Isso está sendo planejado. Olha só, lá atrás, e eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha uma área degradada há 40 anos. Com criminalidade, com abandono, né? A teoria da janela quebrada ali era um reflexo muito direto disso. E lá atrás, o ministro Márcio França fez a cessão de parte da área para o município de Santos. A gente conseguiu, através de contrapartida social de uma empresa portuária, construir a primeira fase, e a gente fala isso abertamente, que é importante valorizar os grandes parceiros da cidade. Conseguimos ali 15 milhões de reais de investimento e a primeira fase foi entregue. Eu falo com isso com muito carinho, porque nenhum centavo de recurso público foi investido ali, foi uma contrapartida de uma empresa portuária, iniciativa privada, mas o primeiro evento que foi feito foi a festa inverno. Para quem é mais antigo, vai lembrar da nossa festa que era na praia, né? O inverno quente. Sim. Hoje ele é voltado à gastronomia de entidades beneficentes e ocorre no Parque Valongo. No primeiro evento, eles arrecadaram mais de R$1 milhão totalmente destinados à filantropia. Então, numa tacada só, você revitalizou uma área que estava abandonada, você deu um destino social a ela, você conseguiu colocar recurso para quem mais precisa e você não gastou um centavo de dinheiro público, valorizando a relação Porto-Cidade. Então, é uma obra que de fato faz muito sentido. E a cereja do bolo é a vinda do terminal de passageiros. Por quê? Quem conhece o terminal de passageiros sabe que ele foi muito importante, ele se serviu ao propósito dele nos últimos anos, mas ele está num local que não é mais adequado para que você possa pegar um navio. Eu frequento com assiduidade lá, e há alguns anos eu tive a oportunidade de pegar um navio com os meus filhos. Eu fiz a insanidade, Fernando, de resolver fazer uma viagem com uma turma, que eu levei os meus filhos pequenos. Imagina, eu tenho gêmeos, eu levei os dois com 2 anos de idade para viajar conosco. Você calcula que minha mulher levou mais da metade da casa para viagem. Então, em dado momento, eu estava desembarcando com um em cada braço no colo e ela levando a outra metade da casa. E aí, quem conhece ali a região sabe que por conta da localização você tem que pegar um ônibus circular que te pega no porto, ele sai do porto, depois ele volta para o porto e você acaba descendo numa área desabrigada. Não estava chovendo, mas se tivesse era pior ainda. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu sou de Santos, eu tenho um orgulho muito grande da nossa cidade e do nosso porto, mas aquele que nos visita entra numa área que não
tem um receptivo adequado, que não tem uma estrutura boa, que precisa pegar ônibus circular e que tem uma dificuldade logística. Eu passei por isso. Então a gente quer a melhora, a gente quer o desenvolvimento. Trazer o terminal de passageiros para o Parque Valongo significa um embarque direto, significa uma estrutura muito mais adequada, um receptivo na frente da Secretaria de Turismo, em frente ao Museu Pelé, onde o bonde para, ou seja, uma revitalização para o nosso centro histórico, que começou lá atrás com o Parque Valongo, mas a cereja do bolo é o terminal de passageiros. Eu falei aqui agora há pouco, 1 milhão de passageiros em 5 meses. São 1 milhão de pessoas que podem consumir no nosso centro histórico, que podem consumir no Parque Valongo. Essa é a grande revitalização. O Parque Valongo tinha feito a primeira fase, entregou agora a passarela, né, que faz a relação Porto-Cidade, ela é emblemática. E agora nós estamos na 3ª fase, já começaram as obras para a revitalização dos próximos armazéns que ali estão. Ali no 3 a ideia é ampliar o espaço gastronômico. Isso, e no primeiro, né, no 1, fazer o terminal de passageiros. E então, o 2... Me parece que da mesma maneira a extensão do terminal, não da área de restaurantes, gastronomia. O 1 seria o suficiente para a recepção? A princípio sim, o terminal ficaria ali, a gente tem conversado muito com os atores, logicamente demanda ainda autorização do governo federal, porque há um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas isso é fundamental para a nossa cidade. Os grandes centros de turismo no exterior, Londres, Paris, também, olha só, bem o Parque Valongo, ficaria bem na frente. Quantos navios poderão atracar simultaneamente? 3 navios. 3 navios de passageiros. Então, essa estrutura faz com que você, além de receber bem o seu turista, além de trazer desenvolvimento econômico, você revitalize o centro histórico. São ações como essa que fazem a diferença. E para quem está desculpe, mas ali o estacionamento seria... Em frente. Em frente, do outro lado e aí do lado você tem já a área portuária. Isso, meio, né? bem ali onde você está vendo, ali é o edifício garagem, ele está do lado... Onde hoje seria o Museu Ferroviário. Isso, ali, bem ao lado da Secretaria de Turismo. E aí, do outro lado, você tem o terminal de passageiros, na sua sequência, e o Parque Valongo. Teria uma passarela aí, secretário? A princípio, sim. Sim, né? Porque aí vai haver necessidade de uma passarela. Faz parte do projeto. O objetivo é esse, ó, essa aqui é a imagem da passarela que já está em funcionamento, já foi inaugurada. O navio está colocado ali, é o objetivo futuro, que a gente possa ter o nosso terminal. Mas você veja que esse trabalho foi efetuado com planejamento. A gente começou o primeiro ato disso com a cessão da área em 2023. Agora, em 2025, a gente já teve entregas substanciais e continua a essa busca. Por isso que é tão importante a mudança do terminal. E aí, a gente volta à pergunta inicial que você colocou, a importância do TECOM 10 para isso. Dentro do certame do TECOM 10, há já uma previsão escrita de uma outorga de 1,2 bilhões que vai servir justamente para a iniciativa privada, que tem muito mais eficiência para poder fazer essa obra, construir o pier de atracação dos navios. Houve bom senso aí, porque inicialmente era para a autoridade portuária fazer essa obra. Esse foi um trabalho do deputado Paulo Alexandre, através da frente parlamentar. Aliás, isso daí é uma coisa, era óbvio, quando eu vi que a autoridade, aí você ia licitar, ia demorar mais tempo, né? Porque a gente sabe, todo trâmite, quem está na iniciativa privada e o poder público... Uma licitação muito bem feita numa situação dessa pode demorar 6, 7, 8, 9 meses para começar. Exatamente. Então, a iniciativa privada não, ela faz um bid, verifica preço e contrata a obra. Ela pode negociar ainda valores ainda menores, para ela ter um bom negócio. Com convicção. E isso é importante destacar, porque num primeiro momento ele estava de fato vinculado ao recurso à autoridade portuária. Sim. Paulo e o Rogério estiveram em Brasília, conversaram na ANTAC, posicionaram a época, se não me engano, com o relator deste processo na ANTAC, sensibilizaram e houve essa alteração. Então é importante que a gente possa destacar isso porque é bom para a cidade. Sim, eu acho que realmente tem que destacar mesmo, porque só quem tem aí a visão, quem está no executivo e no legislativo, né? Sabe bem como é que as coisas funcionam. Não são tão simples como a gente gostaria que fosse, infelizmente, essa é uma realidade. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, falando sobre emprego, porto, enfim, terminal de passageiros, um monte de situações importantes, relevantes, com o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Secretário, a gente já está no final, e aí, obviamente, um dos temas que tem sido colocados em pauta, já entrevistamos o desembargador Celso Pio também aqui conosco, e essa é uma preocupação, o senhor falou do deputado Paulo Alexandre, da deputada Rosana, que já esteve aqui também, enfim, a respeito da lei de modernização dos portos, que está sendo aí na Câmara Federal, não sei se vai adiante, porque a Câmara cada dia é uma novidade, né? Cada dia é uma novidade, mas é algo que afeta, obviamente, o trabalhador portuário de forma geral e o Porto de Santos, obviamente, não está longe disso. Existem algumas confusões, o próprio desembargador, que ele é o relator do projeto, falou da questão do órgão, enfim, existem algumas questões nesse aspecto, mas como vocês, no caso da Prefeitura, avaliam, analisam os impactos que isso pode trazer, positivos ou não, como tem sido essas discussões, e é claro, tem os nossos representantes em Brasília, até para ter, aí não é questão ideológica, para ver aí o impacto que isso pode provocar nessa cadeia produtiva aí, especialmente do setor portuário, que é o maior empregador que nós temos aqui. Fernando, é um tema absolutamente relevante. A gente sabe que existem impactos dessa legislação em todos os sentidos. É uma legislação importante para o Brasil, a gente precisa de fato discutir. Alguns pontos merecem melhora, outros pontos mais atenção, mas é importante que eles possam estar na agenda do Brasil e a gente tenha a condição de discutir. As pessoas que compuseram a primeira comissão são pessoas da mais alta qualificação, conhecem bem do tema, expuseram seus pontos de vista e agora ela vai ser aprimorada dentro do Congresso Nacional. Alguns pontos me chamam a atenção e eu acho que é importante a gente trazer para cá, por exemplo, como a modernização da legislação portuária, quando a gente fala de arrendamento e de outras situações, modelações jurídicas dentro desse contexto. A gente precisa de maior agilidade, de mais eficiência, a gente peca muito por isso no Brasil. Quando você pega, inclusive, investimento estrangeiro, é difícil você colocar dentro de uma empresa estrangeira, na ordem do dia, um orçamento que às vezes não vai ser aplicado no próximo ano, por conta de trava jurídica do nosso país. Então é importante que a gente possa facilitar esse sistema para cumprir uma agenda que não é só nossa, é internacional. Então é importante, é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, por exemplo, em relação ao prazo dos arrendamentos. Hoje um arrendamento ele tem 25 anos, podendo ser renovado por mais 25, a gente chama de segunda perna desse contrato. Às vezes, esse tipo de investimento trava um pouquinho pelo tempo que ele tem. Quando você lê essa nova legislação, o PL 733, ele prevê a possibilidade de 35 mais 35. Talvez mais adequado à nossa realidade de hoje, é o tipo de investimento que tem que ser feito, não é investimento baixo. Quando a gente fala, por exemplo, do TECOM 10, nós estamos falando de 5,6 bilhões de investimento. Quanto tempo que o investidor demora para recuperar esse recurso? E são os 8 preliminares, que na realidade só a partir do 8º ano que passa a ter aí
até o funcionamento pleno. Exato, porque você demora até estruturar tudo isso, até o recurso acontecer, as obras de fato funcionarem. Então não é tão simples. E o Brasil passa por um momento que carece de investimento em infraestrutura. Então a gente precisa pensar não só na questão jurídica, mas na questão da necessidade de investimentos na nossa infraestrutura. Então vejo com muito bons olhos esses aspectos. Agora, por outro lado, os trabalhadores precisam ser ouvidos. Tem que ter voz, tem que ter vez, precisa se conversar. A gente sabe que é um tema delicado, a gente sabe da dificuldade em inúmeros aspectos, mas a necessidade do diálogo. E isso me parece ter sido feito. Parece que recentemente tiveram uma boa conversa com os representantes do setor, já desenhando algum tipo de acordo dentro dessa questão que envolve os trabalhadores portuários. E é importante que haja esse diálogo. Acho que a casa é fundamental, é de fato o local onde esses debates devem acontecer, e esse tipo de legislação é importante para o Brasil. A gente precisa superar os desafios e entregar uma lei que esteja à altura do Brasil e dos brasileiros, sejam eles os investidores, sejam eles os trabalhadores portuários, mas que esteja de fato propensa ao desenvolvimento do Brasil. Secretário, outra questão também importante, o senhor pegando o gancho como assuntos portuários e emprego, e obviamente o senhor ouve as dores dos empresários, dos representantes, no caso aqui do Porto de Santos, né? Quais são as principais dores que eu coloco, né, obviamente, os principais problemas, né, que eles relatam, né, e de que forma o poder público tem contribuído nesse sentido. E eu volto, eu também reforço também. É claro, a questão portuária é mais focada em 3 municípios aqui na região, que é no caso do Guarujá, que também tem secretaria ligada ao tema, portos e aeroportos, no caso, também Cubatão, acredito também que sim. Fabrício. Né? E aí a gente tem um outro desafio também, né? A própria autoridade portuária, ela tá essa proposta de ampliar a poligonal, ampliar as áreas nesse aspecto. Então, mas eu gostaria de saber primeiro, quais são os maiores entraves, maiores preocupações que são relatadas por parte do poder dessas empresas que se instalam aqui e as que já estão se instalando, estão em vias de se instalar, como o próprio Grupo Triunfo, por exemplo, do TPL também, que a gente não falou muito, mas é um outro investimento também que vai gerar emprego, vai gerar, talvez seja o maior terminal multimodal aí, né, com perspectivas aí nesse sentido. Então, só para entender aí, quais são as maiores, que às vezes não depende só da prefeitura. A prefeitura tem um papel limitado, que são áreas federais, tem uma série de questões, até para a questão, muitas vezes falando com o secretário Glaucus, por exemplo, a União decide que isso aqui vai ser a área portuária. E aí o município não tem o que fazer. Né? Sou como também advogado, você sabe muito bem, juridicamente, olha, não tem muito o que fazer nesse sentido. Como é que tem sido essas tratativas nessas dores que o senhor tem ouvido aí de muitos fóruns e conversas? Olha, Fernando, se a gente traçar um paralelo com o ser humano, a gente escuta falar muito, o jovem quando está na adolescência, ele sofre das dores do crescimento, né? E eu acho que o Porto de Santos hoje sofre da dor do crescimento. A gente conseguiu entrar na agenda nacional, vem sendo discutido, de fato, começa a ter uma atenção maior dos atores que têm o poder decisório na mão e, obviamente, existem inúmeros desafios para que esse crescimento aconteça. Mas, se a gente for concentrar e trazer um ponto principal, eu acredito que sejam os acessos. Os acessos impactam na logística diária de qualquer empresa portuária, seja um operador, seja o retroporto, seja o trabalhador dos caminhões, seja o caminhão avulso, seja aquele vinculado à empresa, não tem como fugir disso. E por que a gente fala muito nesse sentido? Vou começar do acesso aquaviário. Quando a gente fala o acesso ao Canal de Santos, tem uma preocupação muito grande com a dragagem. A gente sabe que os grandes navios têm crescido muito para cima e respectivamente para baixo. Quando isso acontece, eu preciso ter um canal adequado com a profundidade necessária para que esses navios possam atracar. Hoje, nós temos ainda uma grande preocupação com isso. A autoridade portuária avançou nos últimos anos, conseguiu contratar a dragagem para aprofundamento do canal, já também fazendo estudos para aprofundar ainda mais, mas é uma preocupação constante. E isso sempre permeou uma preocupação, em especial dos operadores portuários. Por outro lado, quando a gente fala de acesso terrestre, a gente fala que a nossa principal chegada aqui é rodoviária.
A ferrovia nos últimos anos tem tido um grande investimento, a ferrovia interna do Porto de Santos tem feito um belo trabalho, estamos aumentando a capacidade, mas essa capacidade que a ferrovia tem aumentado, cada vez mais ela dá conta do crescimento do agronegócio, que cresce num ritmo alucinante, 20% ao ano, os números são astronômicos. Atende basicamente o agro. Essa é a demanda do agro. É o que você consegue trazer. Então ele não está resolvendo o problema de gargalo, ele está resolvendo o problema do que vai crescer desse acompanhamento. Já o rodoviário, que é o nosso grande vetor, grande calcanhar de Aquiles. Uma pista só. É surreal. Se você pegar a Anchieta, foi feita. Uma faixa, nem uma pista. Olha a conta. E quando a gente fala isso, o pessoal fica impressionado. A Anchieta é de 1950. Ela foi projetada para 50 milhões de toneladas de carga por ano, há 75 anos atrás. Hoje, a gente utiliza a mesma Anchieta, só que com o Porto batendo recorde com 180 milhões de toneladas só no último ano. Sim. Usando as mesmas duas faixas ali, aquela única pista da Anchieta para descer. Sabe, é preocupante demais. E isso impacta também no acesso aqui embaixo. Então, se a gente colocar no papel, o governador Tarcísio tem sido muito sensível do ponto de vista de criar essa nova ligação Planalto-Baixada. O projeto está quase pronto. Em conversa com a Ecovias, a gente pôde ver alguns aspectos técnicos e me parece adequado, tem pensado bastante nisso. Só que, em paralelo, o acesso ao Porto de Santos é necessário para o crescimento do porto, para a chegada do Tecon 10, para o novo terminal de passageiros, para o crescimento das outras empresas portuárias que ali estão. Então, hoje, o acesso rodoviário, o acesso aquaviário, o próprio ferroviário que tem crescido, mas não deixa de ser um acesso, como recentemente nós tivemos uma grande ação junto aos terminais líquidos com a venda da Via A, para que a gente pudesse ali ter um acesso ferroviário à Lemoa. Investimentos como esse fazem a diferença para que o nosso porto possa crescer. Então, se eu fosse eleger um único tema para ser o maior desafio, seriam os acessos. Os acessos que realmente é um desafio enorme nesse sentido. Secretário, a gente já está chegando no final, e é claro, a gente não podia deixar de falar de política. O senhor é vereador também, vereador licenciado, mas vereador. Primeiro, como é que está o PSD aqui? O PSD, na eleição passada, o vereador pode me confirmar isso, mas o PSD estava para lá e para cá, não sabia para onde ia, literalmente, né? A grande liderança Gilberto Kassab lá, estava vendo para onde ia apoiar, tal, acabou pendendo aí, apostou aí na candidatura à reeleição do prefeito Rogério Santos, que acabou vencendo. Então foi uma aposta correta no sentido de cravou lá vermelho ou preto, deu lá preto, vermelho, enfim, mas acertou. E como é que está o cenário, não só em âmbito local, mas também ano que vem o PSD está no governo Lula e também está no governo Tarcísio. A gente não sabe o que vai acontecer, eu sei que é muito cedo, mas certamente o governador Tarcísio recentemente num evento subiu o tom em relação ao governo Lula, né? Se abraçaram aqui, deram fotos aqui no Porto de Santos, na inauguração, para a discussão do túnel, mas a temperatura já está fervendo um pouco mais, né? E a gente nem está falando ainda do ex-presidente Bolsonaro. Mas, enfim, como é que o PSD, como se avalia aí, onde vai o PSD, o que vai acontecer aí também? E, obviamente, sou muito amigo do ministro Silvio também. Enfim, vamos lá. Faz parte. Fernando, o Kassab é um gestor público, um político muito habilidoso. Ele tem feito grandes trabalhos nos últimos anos. Hoje é o secretário de Relações Institucionais do governo de São Paulo. Cresceu muito nos últimos anos, não só... partido com o maior número de prefeitos. Eu ia chegar aí, não só a Prefeitura de Santos, mas inúmeras outras no estado de São Paulo. Cresceu demais e obviamente, está pronto para conduzir grandes processos eleitorais por todo o Brasil. Ele já se posicionou, ele falou que no próximo ano o PSD ou tem candidato a presidente da República, ou vai apoiar o Tarcísio, se assim colocar o seu nome, mas que não faz parte na plataforma de reeleição do atual governo. Então, tem sido muito firme nesse sentido. Se o governador Tarcísio é candidato ou não, é um pouco cedo, uma decisão muito própria dele, enfim, de todo o staff, para saber qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Mas caso ele não seja, o Kassab tem colocado claramente que o partido tem alguns quadros, bons nomes para colocar na disputa presidencial. E eu vejo hoje o PSD
como um dos partidos de maior influência no Brasil. Cresceu muito, com muita capilaridade, representando muitos segmentos. O PSDB, né? PSDB desidratado, hein? PSDB histórico, desidratado, enfim, foi todo para o PSD, ou boa fatia desse bolo, e outros nomes, outros quadros também jovens que têm buscado exercer a sua liderança por todo o estado de São Paulo e por todo o Brasil. Então, hoje o Kassab é o presidente nacional do partido e a perspectiva é de crescimento. Uhum. Inclusive, deputados aí podem migrar aí para o seu partido também, que o senhor está no PSD? Olha, eu fiz essa pergunta para o deputado Paulo Alexandre. Eu não sei se ele tem essa resposta ainda, mas... Está avaliando. Ainda tem um tempinho para fazer essa análise, mas a perspectiva é muito boa. Eu tive recentemente com o secretário Marcos Penido, que é o adjunto do Kassab no estado, e a perspectiva dentro do PSD é de uma eleição muito forte, em especial nos deputados estaduais aqui, de fazer uma grande bancada. Então, o PSD com certeza é um partido forte, uma excelente opção para qualquer deputado que queira fazer um belo trabalho. O senhor pensa ser candidato? Ou ainda não está? Não, nesse momento pretendo continuar o meu trabalho. Né, o PSD aí, né, tem Paulo Correia, né, que é o da região. Da região Paulo Correia. Paulo Correia, né, para estadual, quem sabe lançar alguém para federal também, né? É sempre uma possibilidade. Os bastidores. Vamos aguardar, tem muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Agora na Câmara, como é que está o PSD? Olha, a Câmara elegeu 2 vereadores, né? Eu Sim. e a Renata. E o Adriano Catapreta também, candidato. Acabei que me licenciei para assumir esse desafio na Secretaria de Assuntos Portuários. O Adriano assumiu a cadeira, tem se dedicado muito a isso, profissional competente, aguerrido. Então, hoje o PSD, dentro da Câmara Municipal, se faz representar por esses 2 parlamentares. E, logicamente, tem uma gama de pessoas qualificadas dentro do partido, preparados para outras funções, como dentro do quadro do Executivo, hoje nós temos o Thiago, que é secretário de Turismo, enfim, tem bons nomes aí que podem trabalhar bastante pela cidade. Exatamente. Mas nos bastidores podemos ter algumas mudanças no jogo de xadrez. O presidente da Câmara, inclusive, Adilson Júnior, teve semana passada aqui, falando, não estou sabendo de nada. Tal. A gente sabe como é que funciona. Secretário, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo sempre participando aqui conosco, sucesso aí à frente da pasta, novamente aí, né, à frente da pasta, e seja sempre bem-vindo aqui, sempre convidado para falar, inclusive, lançamento desse curso de qualificação com o terceiro setor aí, a gente vai depois saber mais detalhes também. Obrigado pela sua participação, secretário. Fernando, obrigado pelo convite, pelo carinho, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do nosso porto, em especial de toda a cidade de Santos. Muito obrigado, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento, nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também nas demais redes sociais e no nosso site bocnews.com. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da ViPway, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um programa. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.